Muito bem, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta terça-feira que um ajuste artificial da taxa básica de juros poderia produzir mais inflação e corroer o poder de compra dos mais pobres. O economista, que tem sido alvo de ataques de Lula e do PT, disse o seguinte em evento promovido pela Crescera Capital em São Paulo. Abre aspas. Optar por juros artificialmente mais baixos, sem ter a âncora fiscal, é equivalente a produzir ajuste via inflação no médio prazo. E é sempre bom lembrar que esse ajuste é via transferência de renda de quem não consegue se proteger da inflação para quem consegue, ou seja, uma transferência de renda dos pobres para os ricos. Fecho aspas. Campos Neto também afirmou que a desconfiança do mercado sobre a capacidade do novo arcabouço fiscal de estabilizar a dívida pública não é exagerada. Bruno Musa passa a colaborar com o antagonista em matérias de economia, do mercado corporativo e temas afins, inclusive a própria política. Então é um prazer recebê-lo pela primeira vez ao vivo aqui no Papo Antagonista, ele que já aparece em outros programas na TV BMC, agora está no nosso time também. Boa noite, Bruno, e o que você destaca dessa fala do Campos Neto? Boa noite, Felipe, prazer estar aqui com vocês. Bom, a fala do Campos Neto, independente de ideologia A ou B, ele fala o que realmente acontece. Vamos lá, vamos tentar desmistificar um pouco sobre isso, né? A curva de juros, a Selic, que é a taxa de juros definida pelo próprio Banco Central, que está em 10,75 agora e voltou a ter viés de alta enquanto o mundo está baixando, inclusive a Colômbia baixou em meio ponto percentual para 10,25, Estados Unidos baixando, Europa baixando, Canadá baixando, Austrália baixando, zona do euro baixando, enfim, e o Brasil subindo. Por quê? Porque a Selic, que é a taxa de referência, ela é a taxa de um dia. Quando um governo, quando uma empresa vai contratar um empréstimo, precisa capital para fechar as suas contas ou para um determinado projeto, o mercado se baliza pela curva de juros futura. É aquela curva com o vencimento naquele prazo que você está estipulando o empréstimo que você está contratando. Então, digamos, se você está olhando um empréstimo para 2030, você vai olhar quanto que o mercado está precificando que a taxa de juros estará em 2030, adicionando um prêmio de risco ao determinado país que estamos. E é claro que é o mercado, investidores locais e estrangeiros, que financiam os gastos do governo. O governo gasta mais do que arrecada, de forma estrutural no Brasil, infelizmente. A gente está vendo no mês de agosto que saiu um déficit, ou seja, o governo gastou mais do que arrecadou em quase 22 bilhões de reais. Nos últimos 12 meses, com gastos nominais, ou seja, incluindo juros, já estamos próximos a 10% do PIB, o rombo brasileiro. E tudo isso implica um risco maior. Quanto mais endividado, mais eu exijo uma taxa de juros para emprestar para alguém que está endividado. Então, o que eu quero dizer é que a taxa Selic é uma mera referência. E a curva de juros futura é o que determina o preço que os investidores locais e estrangeiros exigem daquele país para emprestar dinheiro, e ele precisa para fechar as suas contas porque ele gasta mais do que arrecada. Ou seja, o que o Campos Neto falou é que esse ajuste de taxa Selic, se não for feito pelo âmbito fiscal, ou seja, cuidar das contas públicas, o governo passar a ter superávit, ser responsável por seus gastos, implica em uma desvalorização da moeda. E o que é uma desvalorização da moeda? Inflação. A inflação ela é um fenômeno puramente monetário. E o que causa a desvalorização da moeda? O governo gasta mais do que arrecada. E aí, obviamente, a moeda passa a valer menos frente ao valor relativo dos preços de bens e serviços. Inflação. Ou seja, esse fenômeno, se não for feito o ajuste fiscal, ele é puramente inflacionário. E quem sente mais a inflação? Os mais pobres, que gastam grande parte da renda deles com alimentação. E nós estamos vendo produtos agropecuários, grãos, subindo. O IGPM, que tem 60% composto pelo IPA, Índice de Preços ao Atacado, lá no começo da cadeia produtiva, que invariavelmente chega no IPCA pela conta do consumidor, a gente já está vendo uma inflação de mais de 4% nos últimos 12 meses do produtos do agronegócio, seja no Brasil ou fora, com produtos que nós importamos, com uma moeda desvalorizada, o que a gente importa também chega mais caro. Ou seja, não cuidar das contas públicas é inflacionário e atinge diretamente aos mais pobres.
Pois é, Bruno, às vezes eu tenho a sensação de estar assistindo de novo aquele filme Feitiço do Tempo, em que o protagonista, o Bill Murray, fica preso no mesmo dia porque o Lula fica atacando o Campos Neto pela alta de juros, mesmo que tenha 4 diretores indicados pelo próprio Lula lá no Banco Central, muitas vezes votando junto com o Campos Neto, e o Campos Neto fica apontando que o governo precisa ter equilíbrio das contas públicas, precisa ter uma preocupação fiscal. E eu quero até te perguntar se você vê uma melhora nessa preocupação fiscal por parte do governo Lula. Mas antes de levantar essa questão, quero falar sobre o bloqueio de 13,3 bilhões de reais no orçamento que foi detalhado pelo governo Lula na segunda-feira, 31 de setembro. Os ministérios mais atingidos foram o da Saúde, com redução de 4 bilhões e meio de reais, e o das Cidades, que teve um corte de 1 bilhão e 800 milhões de reais. E essa medida também afetou o Ministério da Educação. Nesse caso, o valor foi de 1,4 bilhão de reais. Também foram bloqueados 974,8 milhões em emendas parlamentares e 3,7 bilhões de reais do Programa de Aceleração do Crescimento, o famigerado PAC. O governo alega que o bloqueio foi necessário em razão das regras impostas pelo arcabouço fiscal. O que o governo está fazendo, Bruno? Ele está se adaptando? Ele está sendo finalmente mais responsável ou ele está precisando fazer isso em razão de regras que ele não gostaria que existisse? Felipe, vamos lá, vou te dar minha resposta aqui como economista. Vocês estavam falando há pouco tempo sobre a dificuldade do PT em eleger nas prefeituras. Eu já vou fazer o link com a economia. O PT está tendo essa dificuldade porque as pessoas passaram a ter uma informação descentralizada em suas mãos e ter maior capacidade de analisar a diferença entre um discurso parado no tempo versus a realidade. E agora a verdade bate a porta. O PT parou no tempo, o PT continua estatizante, o PT continua com a briga entre opressor e oprimido, o PT continua com o pensamento marxista, esperando que a classe proletária saia às ruas para protestar. Quando a gente vê no mundo um crescimento ao longo dos últimos 200 anos de incremento de produtividade, que apesar de muitos lugares ainda estarem pobres, a gente vê uma melhora significativa. Isso eu estou falando em termos de PIB per capita e renda per capita, antes que tenhamos algum tipo de crítica, vamos olhar os números. Estou falando baseado em números, inclusive em países mais pobres, à exceção daqueles países autoritários, Venezuela, Cuba, Coreia do Norte e etc. Pois bem, o que eu quero dizer é que o PT continua enraizado num discurso atrasado, num discurso de mercado fechado, de mercado onde ele acha que o Estado tem que ser o indutor, tem que ser o financiador, tem que ser o cara que está em todas as frentes e ainda brigando de frente com a iniciativa privada, que quando o mercado é mais aberto, é ela que produz. Vamos olhar tudo à nossa volta. A gente tem aqui uma câmera, uma iluminação, uma internet, as pessoas que podem nos estar ouvindo do Japão, podem estar nos ouvindo de qualquer lugar. Tudo o que estamos fazendo foi criado não pelo Estado, mas apesar de todas as dificuldades que o Estado nos impõe. Então, ele continua naquele ranço de manter o mercado privado como inimigo, e as pessoas perceberam que não é isso. Então, quando você me pergunta se ele bate no Campos Neto ou se o PT está, por fim, preocupado com as contas fiscais, não, eles não estão. Assim, o Brasil chegou num nível onde o Haddad, que é hoje o ministro da Fazenda, que escreveu um livro em 1998, que eu tive o cuidado de ler, que se chama Em Defesa do Socialismo, ele se autodeclara marxista. Nós estamos na mão de Fernando Haddad, que está tentando fazer o ajuste pela parte da receita. Ou seja, não é pela parte do corte de gastos. Então não, quando você percebe que o governo... Eu fiz no meu canal um vídeo semana passada explicando detalhe por detalhe como está funcionando as manipulações daqueles gastos que estão saindo por fora do orçamento. Se não só apenas eu falando, Marcos Mendes e Marcos Elias escreveram um brilhante artigo no Brasil Journal explicando isso. Como que o governo está usando de artimanhas e subterfúgios para colocar os gastos fora do orçamento. É como se eu quero reformar minha casa, eu falo, meu cartão de crédito está extremamente endividado. Então eu vou fazer o seguinte, eu te dou um cheque aqui para daqui 30, 60 dias, então eu não vou computar esse cheque como minha dívida. Ora, mas daqui a pouco esse cheque será compensado e eu terei que pagar, né? E aí a gente simplesmente deixa como se ele não entrasse na minha dívida total. Só quero computar o cartão de crédito. A verdade, gente, é que o endividamento frente ao PIB continua crescendo e o PIB está crescendo em grande parte por transferências de renda para dar consumo no curto prazo. Isso no curto prazo parece que está tudo bem, só que você está estimulando e aumentando o quê? O endividamento do Estado.
mais Estado endividado, voltamos na minha primeira resposta. Mais taxa de juros, mais moeda desvalorizada, mais inflação, menor poder de compra, especialmente aos mais pobres.